Boa tarde, meus amigos. Estou aqui para mais uma live de psicanálise, conforme combinamos, né? De fazer uma live dessa três lives dessa por semana, e dando sequência aí à proposta de estudar as fases, as fases sexuais do Freud, né? O que ele chama de fases, e o impacto disso no relacionamento do ser humano. Então, nós vamos falar hoje da fase anal. O que seria a fase anal na visão de Freud? A fase anal, para Freud, aquele momento começa exatamente aos 2 anos, mais ou menos, né? Quando a criança passa a ter a autonomia no sentido de cuidar, ter o controle fisiológico. Então ela começa a ter contato com as suas fezes. Então ela sabe que a partir desse momento, a criança sabe que ela, quando ela tem vontade de fazer cocô, quando ela tem vontade de fazer xixi, e essa informação que ela tem, ela então passa para os pais, e aí os pais vão levá-la ao banheiro. Do ponto de vista fisiológico, seria só isso. Mas do ponto de vista prático, não é só isso. Né? A ideia é que esse é o momento que o ser humano começa a desenvolver o que a gente chama de controle, né? Ele começa a ter controle. E esse controle vai aprimorar o seu psiquismo para a vida adulta. Então, isso vai ter algumas características específicas, essa fase. Eu estou aqui fazendo algumas. Deixa eu só aqui. Pronto. Eu estou aqui, vou compartilhar aqui ok. Então, o que a gente chama de essa fase, né, que o ser humano vai viver na fase anal, ele começa a desenvolver o que a gente chama de controle, certo? Então, o controle, ele vai, então, perceber que ele tem condição de saber quando ele precisa disso ou daquilo. E aí, como ele já tem aquele controle que ele desenvolveu na fase oral, no momento em que ele pedia à mãe para poder... ele chorava, né, quando ele estava com fome, ele chorava quando ele estava precisando trocar, ele chorava quando ele queria mamar. Então ele começou a perceber que as pessoas e o mundo faziam as vontades dele já na fase oral. Na fase anal, ele começa a perceber não só o prazer do poder desse controle, que é desenvolvido na fase oral, mas ele começa a perceber o prazer sexual, né? Que é o prazer de sentir sair pelo ânus as fezes. Então, por isso que é chamada fase anal, né? E aí ele percebe que ele pode oferecer alguma coisa de si para o mundo. Alguma coisa de si para o mundo. E aí a gente interpretaria que seriam as fezes. Nessa possibilidade de oferecer alguma coisa de si para o mundo, ele começa a ganhar autonomia. Então ele percebe que ele não precisa mais da mãe, ele não precisa mais quando ele tiver necessidades, então ele pode agora ir ao banheiro. E a mãe já o treinou, né? Já pode ir. E oferecendo alguma coisa ao mundo, ele vai ganhando autonomia. Então, daqui a pouco ele já quer comer sozinho, já quer mudar roupa. Então, é uma fase da criança que vai durar dos 2
até mais ou menos os 3 anos. É uma fase curta, porque logo depois vem a fase fálica, né? A fase que ele descobre a diferença dele para a menina. Então, ele começa a ter o controle, começa a trabalhar a questão, e aí, ainda criança nessa idade, ela não tem noção. Eu quero dar aqui boa tarde ao meu amigo Aires Cruz, lá de Zurique. Então, nessa fase, ele começa a perceber que ele pode oferecer alguma coisa ao mundo, né? Que ele pode oferecer alguma coisa. Então, por exemplo, ele não tem noção ainda do que é sujo. Então, a fezes para ele dá um prazer. Ele sente o prazer, né, anal. Mas ele não tem noção de que de que a fezes é contaminada, né? Então, por exemplo, se ele tiver contato, ele normalmente tem contato com a fezes, né? Então ele faz cocô em recipientes, entrega para os pais, para os tios, para quem estiver perto, para mostrar com um presente que ele está dando. E ele é o momento em que normalmente os pais entram com a massinha, né? Para ele poder usar a massinha, que ela é semelhante ao cocô, ela é redondinho, ela é pastosa. Então a criança vai ter contato com essa massinha que dá a ela a sensação de que ela está tendo contato com a própria fezes. Quando os pais não desenvolvem isso, o que ocorre? Se ela encontrar, por exemplo, um vaso sanitário aberto, ela enfia a mão no vaso, porque ela não tem noção de contaminação. Muito bem. Os pais acabam, muitas vezes, sem perceber, passando para a criança que ela está fazendo alguma coisa suja, né? Essa alguma coisa suja que ela que a criança então vai perceber, né? De que ela está fazendo alguma coisa suja. Então isso vai trazer para para o adulto, problemas mais tarde. Então, não, isso aí é cocô, coisa nojenta. Então ela começa a ter um processo de autorrejeição, por exemplo, na vida adulta. Essa autorrejeição pode ser em função de que alguém lhe disse que que a criança tinha não era algo, não era algo bom, não era algo saudável. Então começa esse processo de autorrejeição. Também o controle, né? Então a criança começa a ficar egocêntrica. Tudo começa a girar em torno dela. Por quê? Porque agora ela percebe que ela tem alguma coisa a oferecer ao mundo e que o mundo tem que oferecer alguma coisa de volta a ela. É a chamada fase do egocentrismo. Não obstante a fase do nojo se desenvolve mais tarde, essa dificuldade de se relacionar consigo mesmo, ela vai surgir a partir desse momento, que é a fase anal. Então, a parte fisiológica, né, a capacidade de se aceitar, a capacidade de gostar de si mesmo, ela surge a partir desse momento aí, que é um prazer sexual. Agora, mais a criança um pouco mais de consciência do mundo. Logo em seguida, a fase anal, vem ao que o Freud vai chamar de fase fálica. Na fase fálica, a criança vai perceber a diferença entre menino e menina. Então, o menino vai olhar para a menina e vai perceber que ela não tem o fálon, ela não tem o pênis. E a menina vai olhar para o menino e vai perceber que ele tem alguma coisa que ela não tem. Né? Alguma coisa, porque a sexualidade do menino, a genitália é externa e da menina é interna. Então, como ela não consegue visualizar a sua própria genitália, ela então imagina que o irmãozinho, o coleguinha, a pessoa com quem ela tem contato ali, tem algo que ela não tem. E aí o que Freud vai dizer que é a inveja feminina, né? Que a mulher vai ter inveja do homem porque ele tem um poder que é o pênis, que é o fálon. E aí vai separar os grupos, né? Chamado grupo o grupo da Luluzinha, né? E o grupo do Bolinha, que são os meninos vão querer brincar com as meninas, que de alguma maneira eles vão achar as meninas inferiores, porque as meninas não têm as mesmas coisas que eles e vice-versa. Enfim, a psicanalítica avaliando hoje esse processo, a gente vai ver que, na verdade, não é do fálon, não é do pênis que a menina tem inveja. O que a menina tem inveja é da liberdade que esse proporciona ao menino, que ela não tem.
Então o menino vai poder brincar mais do que ela. O menino vai poder ficar sem roupa, vai poder usar a sua nudez e ela não. O menino vai, enfim, ele vai ter muito mais espaço social do que a menina. É claro que, a época de Freud, o espaço social feminino era muito mais cerceado do que o espaço social de hoje. Se nós olharmos, por exemplo, as últimas décadas, as conquistas da mulher, né, a aproximação da igualdade entre homens e mulheres, faz com que hoje a mulher não sinta mais inveja ou cada vez menos inveja desse espaço masculino. Há uma outra questão aí também que às vezes é discutida no meio da psicanálise. Se a menina tem inveja do menino porque ele possui o falo, mais tarde o homem, por exemplo, pode gestacionar, ela pode engravidar, ela pode ter filhos, enquanto que ele não pode. E aí essa diferença, essa é uma frustração que o homem vai ter que carregar, inclusive, né? Porque ele não pode ter filho e a mulher pode. Então é a diferença entre homens e mulheres, e essa diferença realmente não tem como superar aquela diferença fisiológica. Mas se essa diferença fisiológica não tiver um impacto social, isso não vai incomodar ambos. Quer dizer, o homem não pode gestacionar um filho, mas ele pode, por exemplo, adotar. Se é um homem solteiro, se é um homossexual, por exemplo, ele vai poder adotar, mesmo sendo homem. E a mulher vai perceber que ela pode desempenhar todos os papéis que se desempenha normalmente, que o homem desempenha. Então, essa desigualdade vai diminuir. Mas essa diferença genital vai ser fundamental para que a mulher se reconheça como mulher, o homem como homem, o menino como menino, e aí começa a perceber. E aí, ao reconhecer essa diferença, né, por volta dos 3, 4 anos, normalmente aos 3 anos, ao reconhecer essa diferença, o menino se apaixona pela menina que é mais próxima dele, a mãe. O menino se apaixona pela mãe. É o que Freud vai chamar de complexo de Édipo. E a menina se apaixona pelo pai. Então, complexo de Édipo. Mas a menina se apaixona pelo pai, a menina não é um Édipo, né? Mas é o Freud, então, a relação, o que ele dá nome de complexo de Édipo, é a relação entre pessoas de sexualidade diferente. É a menina pelo pai, o menino pela mãe. Vale lembrar que essa paixão sexual do menino pelo pai, da menina pela mãe, da menina pelo pai e do menino pela mãe, essa paixão sexual, ela não é no sentido adulto, né? Essa fase é a fase do erotismo infantil. A criança ainda, a única zona de prazer dele é o corpo dele. Então ele não tem o que o Freud vai chamar de sexo de relação objetal, né? Onde a atração sexual está no outro, o objeto sexual é o outro. Não. Nessa fase, ainda o objeto sexual é a própria criança, é o corpo dela. Ela sente prazer no próprio corpo. Então, o desejo que ela tem de estar com o pai, se for uma menina, com a mãe, se for um menino, esse desejo sexual é uma coisa que não está ligado necessariamente à sexualidade. A sexualidade no sentido objetal, né? É um desejo muito mais de poder, é um desejo de controle, muito mais do que o desejo, não é o desejo sexual, é uma paixão, né? É a necessidade de possuir o outro. É isso que seria aí o complexo de Édipo. Eu não sei se vocês conhecem essa história do complexo de Édipo. Então, conhecer o complexo de Édipo é importante para a gente poder compreender como
Por que que o Freud vai chamar essa fase de complexo de Édipo? Édipo era um menino, né, a Jocasta, melhor dizendo, era uma adolescente que se apaixonou por um, por um homem, um homem ela era da nobreza, e ela se apaixonou por um plebeu. Ela era adolescente, e o plebeu um pouco mais velho, mais jovem também, mas ela não podia namorar com o plebeu, já que ela uma nobre, uma herdeira do trono. Ela deveria casar, deveria namorar com um herdeiro do trono igual a ela. Mas o amor, nessa fase, não escolhe, né? E a partir daí, então, sendo proibido, ele fica muito mais picante. O que aconteceu? A Jocasta acabou engravidando do Lion, esse plebeu. Jocasta, então, contou para o pai que ela estava grávida de um plebeu. O pai disse: você sabe, Jocasta, que não é possível o seu filho nunca vai ser legitimado, né? Ele vai ser um bastardo e, portanto, ele nunca vai poder ser um herdeiro do trono. E isso vai trazer problemas para nós. O seu tio pode usurpar o trono que de direito é seu. Então, para evitar que todo o povo daquele reino sofresse, o rei, então, chama um carrasco, que é o seu general, e esse carrasco fica encarregado de levar a Jocasta até espaço do interior, ausente do reino. Lá ela vai ter o filho, sem que ninguém saiba quem é, né? Que ela está grávida, e tendo o filho, então, ela vai entregar ele vai entregar esse filho para o carrasco, e o carrasco vai sacrificar a criança jogando-a do despenhadeiro. Porém, o carrasco percebe que não consegue fazer isso. A criança o encanta. E aí, para ele não parecer que ele não cumpriu o propósito, ele coloca a criança numa cestinha e solta rio abaixo. Essa criança é encontrada por um casal de caçadores, de agricultores, e é criado pelos agricultores. Mas os pais não revelam para o menino que ele é adotado. Quando ele atinge a fase adulta, ele vai caçar e aparece-lhe um deus. E era hábito dos jovens que estão se tornando adultos na fase da iniciação, que eles pedissem para revelar o seu futuro. E Édipo pede que o futuro seja revelado. E aí, ao revelar o futuro, o Deus diz ao Édipo: olha, você vai matar o seu próprio pai e vai casar, transar com a sua mãe. Isso deixa o Édipo assustado, desesperado. Ele diz: então não vou voltar mais à minha casa. Não vou fazer isso com os meus pais. Ele caminha para o mundo e anda cidade em cidade, reino em reino, até chegar no reino em que ele fica sabendo de um concurso para ter a mão da princesa. E ele faz o concurso e passa, se torna então o herdeiro daquele trono. E o casamento é marcado. E todo mundo do reino comenta que terá um novo rei, que é o que vai casar com a princesa Jocasta. Enquanto Édipo passava pelas ruas do reino, um homem maltrapilho, um morador de rua, o agride. Ele entra em luta corporal com esse homem e ele lembra que o pai lhe dera um punhal de presente. Ele saca do punhal e, então, com esse punhal, ele... Bem-vinda, Maritza. Boa noite. E ele saca do punhal e ele mata o agressor. E as pessoas, então, começaram a comentar: veja, o novo herdeiro do trono é um guerreiro, é um homem corajoso. Ele lutou e venceu o Lion. E então o casamento é marcado, é feita festa, tudo certo. E na lua de Bel, após a noite de núpcia, o Édipo acorda e percebe ao seu lado o Deus, o anjo, né? E o Deus grego então diz para ele, né? Ele fala: olha, o seu futuro acabou se configurando. Ele disse: não configurou não, porque eu abandonei meus pais lá
Lá atrás, quando você me disse, eu disse, não, mas aqueles não eram seus pais. Aqueles eram seus pais adotivos. Seu pai é aquele homem, o Lion, aquele homem que você matou dias atrás. Sua mãe é Jocasta, esta mulher com quem você transou, com quem você dormiu. Édipo, então, assustado, enfia a mão nos próprios e arranca os próprios olhos com as mãos, e toda uma praga invade aquela cidade. Nós sabemos que isso é mitologia, é chamada, essa mitologia é contada por Sófocles, né, chamada Tragédia do Édipo Rei. Freud, então, usa essa ideia da tragédia do Édipo para estruturar dois pensamentos psicológicos fundamentais, psicanalíticos fundamentais. O primeiro deles é com relação à culpa. Quer dizer, a culpa tem a ver com Édipo. Por quê? Porque a culpa é algo que nós fazemos, mas que nós não gostaríamos de ter feito. Que nós gostaríamos de voltar no tempo e não fazer aquela coisa. Isso não gera culpa. Como nós não podemos voltar o relógio, não podemos voltar no tempo, nós brincamos de ser Deus. Então, nos sentimos culpados. Culpa é diferente de arrependimento. Arrepender é aceitar o fato. É dizer, bom, não foi a minha intenção, mas o que está feito, está feito. Porque não há como mexer o tempo. A culpa é algo mais sério. A culpa é brincar de Deus. É querer voltar ao tempo. E isso não é possível. Nós vamos ver grandes histórias de culpas na humanidade. A culpa do Judas, a culpa do Pedro, que traiu Jesus 3 vezes, e depois se perdoou, né, se arrependeu e continuou o trabalho de divulgação do Evangelho. Imaginem vocês a culpa do Saulo, do apóstolo Paulo, que perseguiu cristãos e depois se tornou um. Então, mas culpa é para mim já é isso. Então, a culpa a culpa do apóstolo Paulo, que depois de matar dezenas de cristãos, se torna um cristão. E aí vai servir como cristão. Então, culpa é entregar ao passado o que era o passado. Você errou, é verdade, assume, mas não há o que se fazer, porque se você puder reparar, você repara o que é possível. Mas você pode reparar, você não pode voltar ao tempo. Culpa é querer voltar ao tempo. E a outra estrutura que o Freud usa, a história de Édipo, é para entender esse relacionamento de mãe e filho, e de pai e filha, que começa normalmente aos 4 anos. Por volta dos 4 anos, depois da fase fálica, o menino se apaixona pela mãe. E ele, então, entende que a mãe é um algo dele. A menina se apaixona pelo pai. E ela, então, entende que o pai é propriedade dela. Cabe aos pais, nessa fase, castrar os filhos. O pai castrar a menina e a mãe castrar o menino. Por que não o pai castrar o menino? Não pode, porque o pai é o seu adversário. Então, isso vai rivalizar ainda mais. Então, quem tem esse papel é a mãe. A mãe vai dizer, é como se ela dissesse, ela não vai dizer isso, mas é como se ela dissesse para o filho assim, olha, eu prefiro seu pai. Isso vai dar ao menino uma frustração, uma sensação de perda, mas é fundamental para a estrutura da personalidade dele. Porque o mundo não vai fazer tudo o que ele quiser. Então é o primeiro não que ele recebe. É o início da formação do caráter. É o início do superego. É o início da limitação dele diante do mundo. Então ele vai receber não. Então é importante essa castração da mãe. E a castração ela acontece em momentos diferentes, de maneira simples. Vamos dar um exemplo. A mãe vai ter atividade de intimidade com o pai, vai ter relação sexual com o pai.
Quando ela fecha a porta do quarto, e o menino não pode entrar, nas primeiras vezes ele vai bater no quarto, porque ele não entende. Mas depois que ele perceber que mesmo batendo ela não abre, ele vai fazer o seguinte raciocínio: ela preferiu ele do que eu. Isso vai fazer com que ele aceite, é o que chama de castração, ele aceite a autoridade do pai. Se a mãe não fizer isso, a criança não vai aceitar a autoridade do pai, porque ali ele percebe que o pai é superior a ele. Existem outras situações. Então, para fechar a porta do quarto, o ideal é que seja sempre a mãe para fechar a porta do quarto do menino. E o pai para fechar a porta do quarto para a menina. Não do menino para o menino e para a menina. Né? Para demonstrar ali quem é que manda no processo. Existem outras situações de castração. É quando a esposa elogia o marido para o filho. O marido elogia a esposa para a filha. Imagina, você vai tomar um sorvete com o seu filho. De repente você fala assim: ah, sua mãe, ela gosta tanto de sorvete e tal, vou comprar para ela. Então, aí a menina olha e diz: poxa, ele prefere ela do que eu. Veja, mesmo comigo ele pensa nela. A mãe fala: ah, eu vou comprar essa, da rua, né? Eu vou com o filho, eu vou comprar essa camisa para o seu pai. Aí o menino pensa: poxa, a mamãe prefere ele. Então são situações de castração. Essa frustração com a mãe, com o pai, isso é fundamental para o relacionamento no futuro. Porque mais tarde, essa criança não podendo conquistar o pai ou a mãe, mais tarde ela vai procurar uma cópia dessa mãe e desse pai. Então, normalmente, a menina se casa com um homem. Boa noite, Cideli Oliveira, de Muriaé. Normalmente, a menina, ela se casa, ela se relaciona, ela namora, sonha se casar ou se casa com um homem com que ela vê o seu próprio pai nele. Os maridos têm determinados traços que a esposa vê no sogro, vê no pai. O homem também, ele se casa com a mulher que tem as características da sua própria mãe, o que vai trazer alguns problemas. Por exemplo, imagina o menino que não foi castrado, que a mãe trata com todo carinho, que a mãe cuida melhor do que ela cuida do próprio marido. Então a mãe leva o prato de comida na mão: meu filho querido, você quer mais alguma coisa, meu filho? Ela não é mãe, ela é empregada dele. Você quer mais alguma coisa, meu filho? Eu fiz aquele prato que você gosta. E aí, olha, vai ser assim, vai ser assim. Então, quando ele se casar, a esposa, que é a mãe, né? Quando ela não oferecer para ele o mesmo conforto, as mesmas facilidades, o mesmo mimo que a mãe oferecia, vai ter problema de conflito, problema de relacionamento. Então, e aí, normalmente, a cópia é melhor do que o original, né? A cópia é a nora, o original é a sogra. Então, a nora fica com raiva da sogra por causa dela, e ela deixou ele mal acostumado. E a sogra vai dizer: minha nora não cuida do meu filho como eu cuidava. Né? Então, há um conflito aí, como conflito também de genro e sogro, em função do complexo de Édipo. E aí essa questão do complexo de Édipo nos relacionamentos, ela vai se complicar ainda mais. Por exemplo, uma criança, um menino, que a mãe não deu atenção, não deu carinho na idade que ele tinha, castigo violenta, né? Ou seja, o abandonou. Porque abandono não é só colocar na rua, existe abandono dentro de casa. Esse menino vai se tornar um adulto carente. Então a relação dele com as mulheres vai sempre ser uma relação de muita carência. E a gente sabe o que acontece com a pessoa carente, né?
Eu escrevi um artigo que está no Facebook, que publicou no jornal, eu compartilhei no Facebook, que diz que todo carente é chato. Então ninguém aguenta gente carente demais. E, na verdade, o carente está buscando apenas aquela mãe, aquele pai que não lhe deu atenção. Então vai ficar um homem carente, uma mãe carente, vai impactar diretamente na vida adulta. Uma outra questão que a gente vê muito grande, como eu disse que o complexo édipo é o momento da estruturação da personalidade. Então, por exemplo, o psicopata é aquela pessoa com dificuldade de caráter, né? Então, o caráter é desenvolvido nessa época. Então, o psicopata, normalmente, é aquele ser que foi abusado ou violentado pelo pai ou pela mãe. Né? Seja ele homem ou mulher, foi abusado e violentado pelos genitores, exatamente na fase do complexo de Édipo. Então, essa não proibição também vai dar ao ser humano adulto o mau caratismo. Então, não proibir aqueles filhos que têm tudo e que os pais não podem, né? Não proíbem. Então são pessoas egoístas que vão ter dificuldade de relacionamento social. É aquele que se sentir lesado, roubado. Então, por exemplo, a mãe tem 2 filhos. Ela dá mais atenção a um do que ao outro. O segundo, o que não recebe atenção, se sente roubado. Então, ele tem tendência a se tornar um cleptomaníaco. O que é o cleptomaníaco? É a pessoa que rouba sem necessidade. Então, a gente até brinca, né? Quem rouba, se o rico roubar, ele é cleptomaníaco. Se o pobre roubar, é ladrão, né? Por falta dos direitos que cabem a todos iguais. Então, cleptomania é quando você rouba, porque você acha que alguém roubou de você, é como você tentar buscar de volta. Então, essa relação edipiana, ela vai influenciar em muito a relação com os outros. Por exemplo, um homem que tinha uma relação muito complicada com a mãe, ele vai ter dificuldade de relacionamento com as mulheres. Uma criança, uma menina que tinha dificuldade de relacionamento, né, com o pai. No processo de castração, foi muito violenta, ela foi abandonada. Ela vai ter dificuldade de relacionamento com os homens. Né? Não estou falando do aspecto homoafetivo, estou dificuldade de relacionamento, autoridade, essas coisas. A criança que o pai abandona, por exemplo, o menino, ele vai ter dificuldade com a autoridade, né? Porque dentro da estrutura psíquica, psicanalítica do ser humano, né, o psiquismo humano, o pai é aquele ser que detém autoridade. Ora, se o pai abandona, então esse menino vai tomar conta do lar e ele vai assumir o espécie de segundo pai. E muitas vezes a mãe faz o gosto dele. Ah, você agora vai ficar no lugar do seu pai, não sei o quê. Essas brincadeiras sem graça que acaba tornando um adulto egoísta, um adulto controlador das mulheres e, acima de tudo, ele não vai conseguir receber a autoridade de outros homens. Então, ele vai ter dificuldade de trabalhar como subordinado. Então, o complexo de Édipo ele vai impactar diretamente, por exemplo, o relacionamento conjugal, gente. Normalmente, quando o casal tem dificuldade de relacionamento conjugal, tem muita questão do complexo de Édipo. Está presente ali. No caso do marido, a mãe. No caso da esposa, o pai. Então, é muito presente aí. Enfim, espero que vocês estejam gostando dessa live. Hoje eu entrei por um endereço diferente, né, que é o Aloísio Silva Palestrante, porque eu estou fora de casa e a internet aqui, pelo smartphone, não pega. Normalmente eu uso o smartphone. Então, estou usando aqui o notebook. Eu espero que tenha chegado aí com qualidade. E agradeço àqueles que estiveram ao vivo aí acompanhando. E peçam que compartilhem, porque agora isso vai ficar gravado. Você vai poder assistir esse vídeo quantas vezes quiser. Compartilhe para chegar aos seus amigos, né? E estou aberto aí para perguntas. Então, eu peço a você que mande mensagem dizendo aí a pergunta. Nós temos 5 minutos para responder essas perguntas. Ok? Então,
Sendo assim, nós encerramos aqui o nosso encontro e na sexta-feira, né, depois de amanhã, a gente espera mais um live, gravar mais um live, em que vamos discutir outras coisas do aspecto do relacionamento. Né? Então, hoje nesse vídeo abordamos fase anal, e um grande abraço. Fiquem com Deus. Até lá.